O judaísmo, ele tem como primícia básica a educação, né? Então a gente tem, por exemplo, há 2000 anos, o sacerdote chamado Yehoshua ben Gamla, que foi o pai da educação judaica. Então, o judaísmo ele vislumbra a educação como o melhor caminho que existe para se mudar a sua própria situação, da sua família e da sociedade. Uhum. E aonde que surgiu isso? Qual é a origem disso dentro da tradição judaica? O judaísmo ele nasce, na realidade, com o nascimento do patriarca Abraão, né? Que inclusive é o patriarca das três fés monoteístas mais conhecidas no Oriente, no Ocidente, que seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele é o pai, né? Exatamente, ele é o pai. Mas dos descendentes de Abraão, especificamente o seu filho Isaac, e de Isaac, Jacó, que teve 12 filhos, surgiu o que a gente chama de as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, elas viveram de uma maneira primitiva, com a visão monoteísta, ou seja, com a crença que existia um único princípio criador, um único Deus. E isso foi sendo transmitido só que oralmente, de geração a geração, até que chegou o que a gente chama de Moshe Rabbeinu, o profeta Moisés. Então o profeta Moisés nasceu mais ou menos 3.300, 3.400 anos atrás, no Egito. O povo de Israel viveu no Egito e cresceu e se multiplicou muito no Egito por conta de uma seca que existiu na época em Canaã, na terra de Israel. Eles precisaram migrar para o Egito e lá eles se multiplicaram em um volume muito grande de população. E Moisés, ele vislumbrou esse êxodo do povo de Israel. O povo de Israel estava, de alguma maneira, se envolvendo com questões que não eram apropriadas segundo a visão de Abraão, do patriarca Abraão, da matriarca Sara, a esposa dele. E assim, então, ele decidiu, junto, obviamente, pela vontade, a gente acredita, de Deus, realizar o que a gente chama de o êxodo do Egito. Então ele conduziu aquela Que mais está ou na menos... Bíblia. Exatamente, está na Bíblia, que é a origem da Páscoa judaica. Né? A festa de Páscoa, segundo o judaísmo, remonta justamente ao êxodo do Egito, que foi quando o anjo da morte passou sobre, por isso Páscoa, né, que em hebraico é Pesach, passou sobre a casa dos hebreus, ferindo, hebreus e judeus são a mesma coisa, né, ferindo somente na época os primogênitos dos egípcios, porque os egípcios não queriam libertar o povo de Israel, que era escravo do faraó no Egito. Depois daquela morte, daquela catástrofe, infelizmente, os hebreus foram liberados pelo faraó e eles conseguiram então atravessar aquela história da abertura do Mar Vermelho, etc. E assim eles seguiram no deserto até chegar em Canaã, liderada pelo profeta Moisés. Bíblia, vamos lá. Vocês, qual que é a Bíblia dos judeus? Então, só então dando continuação para a gente poder chegar nesse ponto. O que aconteceu posteriormente a esse período? O povo de Israel se estabeleceu na terra de Israel. Sim. Muitos anos depois surgiu da descendência do rei Davi, que era de origem da tribo de Judá, que foi um dos 12 filhos do patriarca Jacó, que eu falei no começo da nossa entrevista. Ele foi então quem inspirou o filho dele, o rei Salomão, a construção do grande templo, que é o templo sagrado de Jerusalém, o primeiro grande templo. O rei Salomão então edificou o templo e a partir daquilo então surgiu o que a gente chama de judaísmo sacerdotal. Claro que começou com Moisés, porque existia um pequeno tabernáculo que chama Mishkan, em hebraico, que já funcionava, mas ele era um templo móvel. O tabernáculo foi desmontado, segundo a tradição judaica, e ele foi sepultado embaixo do grande templo. E ali foi colocado a arca no Santo dos Santos, e ali existia o que a gente chama de judaísmo sacerdotal. Eram feitos orações, serviços, mas que envolviam-se os sacrifícios de animais. Sacrifícios por pedido de perdão, sacrifícios por paz. Essa era a relação que o povo de Israel tinha de maneira religiosa, certo? As escrituras surgiram inicialmente com o que a gente chama de Matan Torá, que significa a entrega ou a ortoga da Torá. O que significa Torá? Torá significa instruções. Apesar de ser muitas vezes traduzida por lei, não é, na verdade, a palavra correta. Torá significa instruções. Falando de uma forma didática, elas são os 5 livros de Moisés, que também é conhecido como Pentateuco. Né? O livro de Gênesis, né, que a gente fala em hebraico Bereshit, o livro de Êxodo, que é Shemot, em hebraico, o livro de Levíticos, que é Vaikra, o livro de Bamidbar, que em hebraico não tem nada a ver com a tradução em português, mas em português a gente conhece como números. Bamidbar significa no deserto, e Bamidbar também significam as palavras. E
o último livro que seria Deuteronômio, que é o livro de Devarim, em hebraico, que são os últimos pronunciamentos que Moisés dá ao povo de Israel antes do povo de Israel entrar na Terra Santa. Então essa é o modelo inicial, a estrutura inicial. Logo, né, com o desenvolvimento do povo, com o crescimento do povo e com a própria história do povo judeu se desenvolvendo ao longo do tempo, surgiram os profetas, surgiram os anciões, surgiram os juízes, surgiu a contribuição, por exemplo, de Davi com os Salmos, do rei Salomão com o livro de Provérbios, com o livro de Eclesiastes. Tem profetas maiores, que são os profetas que viveram no período dos reis de Israel. Tem os profetas menores, que na maioria das vezes não tiveram essa experiência, mas que tinham uma relevância também. Então, esse conjunto completo é de 24 livros. 24 livros que formam em hebraico o que a gente chama de Tanar. Tanar é uma palavra que começa a partir do que a gente chama de um acrônimo. É a primeira letra de cada uma desses livros, que é a Torá, que é o Pentateuco, é o T de Torá. Depois a gente tem o N de Neviim, que é o profeta, que são os profetas maiores e menores. E depois a gente tem o Raf, que seria o que a gente fala de Ketuvim, que são os escritos. Mas isso tudo forma-se um conjunto de 24 livros. Isso é o que a gente chama de Bíblia hebraica. Né? Bíblia hebraica. Isso, mas isso não é o judaísmo, tá? O judaísmo não é uma religião que vivencia as escrituras de forma literal. O judaísmo é uma religião que surge, né, justamente a partir de uma crítica rabínica, ou seja, uma crítica dos sábios, que não existia inicialmente por esse termo rabino. Né? Esse termo rabino surge posteriormente, a partir de um movimento chamado Perushim, que é conhecido como fariseus. Apesar de hoje em dia muita gente não conhecer direito o movimento dos fariseus, né, existiu durante muitos anos um certo ataque à imagem dos fariseus. Por quê? Porque quando os judeus foram expulsos, houve a destruição do primeiro templo, que a gente acabou de mencionar, na época do rei Joaquim. Essa expulsão foi no ano 586 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Com essa expulsão, houve a diáspora de Babel, a diáspora da Babilônia. Então, os judeus foram viver na diáspora. Com a reconstrução do templo, que foi liderada por Esdra, o escriba, Neemias também, eles participaram, o templo foi reconstruído. Ciro, com o crescimento do Império Persa, Ciro, que era imperador da Pérsia, ele ajudou o povo judeu a voltar para Israel, sair da diáspora da Babilônia e retornar para a Terra Santa. Ele ajudou com recursos, com mão de obra, com guardas, com segurança. Eles então reconstruíram o templo sagrado. Isso é chamado o Templo Sagrado de Jerusalém, ou o segundo grande templo. Foi no período de Esdra, que era um escriba. Esdra não era sacerdote, ele era escriba. E dentro da tradição judaica existia uma referência muito forte pela linhagem sacerdotal. Só que o que aconteceu? Com a diáspora, os sacerdotes perderam função, porque o templo foi destruído. Eles não tinham como exercer muito trabalho dentro do templo. Então, quem que se destacou dentro da tradição? Né, o que a gente chama de os homens que aprenderam da Torá. Foram pessoas simples, que estudavam a palavra, que estudavam o Pentateuco, e através disso eles foram desenvolvendo um amplo conhecimento literário e pedagógico. Quando eles reconstruíram o templo, Esdra quis dar um destaque para essas autoridades. Então, a visão sacerdotal, ela acontecia, o destaque voltou a existir, porém, começou a surgir paralelamente um grupo de pessoas que tinham, não por descendência sacerdotal, porque o sacerdócio passava de pai para filho, mas pelo seu próprio esforço. Conhecimento. Então, isso é o princípio da educação judaica. Independente da família que você vem, independente da classe social que você tenha. Exatamente, a educação está sempre em primeiro lugar. E isso foi, pelo menos na visão judaica, a vontade de Deus. Porque depois os próprios sacerdotes, com a destruição novamente do Templo de Jerusalém, no ano 70 da Era Comum, né? Ali dentro daquele período da dinastia herodiana e aquela coisa toda que assim a gente vive vinculado ao que a gente considera como os Evangelhos dos Apóstolos, né, chamado pela Igreja de Novo Testamento. Um segundo momento, que foi esse surgimento dessa nova classe. Os descendentes dos sacerdotes são em hebraico chamado Tzedokim, que são os saduceus. Os saduceus eram formados por um grupo de sacerdotes e também de pessoas muito poderosas financeiramente, que não necessariamente tinham conhecimento de Torá. Né? Mas, com o fim do período
do serviço dos sacerdotes no templo, os saduceus deixaram de ter uma certa importância, porque os sacerdotes perderam a sua função. Então, os próprios saduceus começaram a atacar a imagem dos fariseus, para tentar diminuir a imagem dos fariseus. E os fariseus fizeram algo oposto. Eles tentaram resgatar, aproveitando até alguns sacerdotes como parte do grupo dos fariseus. O Flávio Joséfos, que é um historiador muito importante, ele menciona que os fariseus, os perushim, eles eram os personagens mais piedosos que existiam. E toda visão que a gente considera, né, como os evangelhos dos apóstolos, são muito próximas à visão dos perushim. Então, assim, quando Jesus é mencionado, por exemplo, como rabino, rabino era um termo exclusivamente vinculado aos fariseus, né? Então, isso era como eles se identificavam. O que é rabino? Rabino é aquele que tem um conhecimento da lei, aquele que tem um conhecimento das escrituras, porque os saduceus não necessariamente os tinham. Né? O que é judeu? Por que esse termo judeu? Quando o povo de Israel foi expulso na diáspora, e o templo foi reconstruído, o que aconteceu? As pessoas, elas adoravam, os judeus, eles adoravam a Deus da forma como foi estabelecido pelo rei Davi e pelo rei Salomão, que eram descendentes da tribo de Judá. Antes da destruição do primeiro templo de Salomão, o grande templo de Jerusalém, o que aconteceu? Houve uma divisão entre o reino do sul, que é chamado o reino de Judá, que era formado pelos descendentes da tribo de Judá e pelos descendentes da tribo de Benjamim, do reino do norte, que foi formado pelas outras 10 tribos, que é também conhecido como o reino de Israel. Com a invasão assíria, mais ou menos no ano 592, antes da Era Comum, o reino do norte, que eram ligados às 10 tribos, elas foram dizimadas, foram para a diáspora e elas se perderam até os dias de hoje. A gente não sabe mais onde estão essas 10 tribos. Só sobreviveu o reino do sul, que era o reino de Judá. Então, como os descendentes da tribo de Benjamim adoravam a Deus da forma como os da tribo de Judá, que eram responsáveis pelo funcionamento do templo e de toda a estrutura monárquica descendente do rei Davi, adoravam, então eles também eram chamados de Yehudi, que significa judeu ou Judá, ou seja, eles adoram como adoram os judeus, que são descendentes da tribo de Judá. Por isso que todos os judeus, sejam da tribo de Benjamim ou não, viraram judeus. Exatamente. Isso é a origem do termo. Isso foi sendo usado pelas civilizações circunvizinhas ao povo judeu. Então esse termo virou. Ele foi realmente utilizado e é utilizado até os dias de hoje. Porque toda a nossa estrutura religiosa ainda tem como estrutura básica, como fundação, a visão davídica e salomônica a respeito de Deus. As pessoas ainda não entendem muito, né? O que é um rabino, pessoas que eu falo ocidentais, né? Nós, assim, que somos cristãos. Por isso que é importante a gente poder falar um pouco sobre a origem dos judeus, não é isso? Sim, sem dúvida. Isso é importante para vocês, não é? Falar um pouco sobre isso? Muito importante. Assim como é importante para mim conhecer melhor a sua cultura, a sua tradição, né? Os seus princípios, os seus valores, da mesma maneira dos árabes também. Sou muito próximo, por exemplo, do Sheikh Faizan, né, de Mogi. Então, assim, quando a gente conhece mais sobre o outro, a gente diminui as diferenças. E a intolerância também. E a intolerância também, sem dúvida. Então, o termo rabino, como eu disse, ele surge justamente nesse cenário, né, entre mais ou menos o ano 200 antes da Era Comum e o ano 30 da Era Comum. Tá? Naquele momento ali surgem... É interessante que ele fala 200 antes da Era Comum e 30 depois da Era Comum. Isso. Porque tudo a gente permeia de acordo com o que Jesus passou por aqui. Sim, porque existe também, o que acontece? A gente pode até dizer, né, antes de Cristo e depois de Cristo, mas o que acontece? A gente sabe, historicamente falando, que existe um erro cronológico da passagem de Jesus. Mais ou menos 40 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então a gente está falando hoje 2023, de Cristo até hoje. Mas na verdade isso não pode ser verdade, não é tão preciso. Então por isso que a gente usa o termo antes da Era Comum e depois da Era Comum. Que é o AC e o DC nosso. Isso, exatamente, que é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Exatamente. Mas existe realmente uma dúvida, né, de quanto tempo de diferença. Existe, sem dúvida. Existe uma dúvida, então o judaísmo, como ele não se baseia por uma única religião, né, e por uma única personalidade, então a gente usa esse termo porque ele consegue abranger todas as personalidades, tanto as judaicas quanto a cristã, quanto
a árabe, quanto budista, quanto, enfim, os gregos e etc. Então é uma forma mais, como é que eu posso dizer, natural, vamos dizer assim, algo mais, né, universal, né, se a gente tira um pouco esse aspecto religioso. Como é que é seu trabalho, você como rabino aqui em Mogi? Como é que é seu dia a dia? Então, esse termo rabino, a gente pode falar rabi em aramaico ou rav em hebraico, ele descende de algumas funções, né? Eu, particularmente, não fico tão à vontade, né, com esse termo, apesar de que esse termo traz esse sentido de liderança, né, de referência religiosa, de liderança judaica, né? Mas eu me sinto muito mais à vontade com o termo moré. Moré significa professor, né? Então, a gente, obviamente, existe esse termo dentro do judaísmo? Existe. Mas, no fundo, o que o rabino ele precisa ou ele deveria fazer, né? Trazer o quê? A orientação, né? Trazer a educação, trazer um balizamento para a sua própria comunidade, para que a gente possa auxiliar na construção da sociedade como um todo. Existe um importante rabino que viveu no Brasil, uma rabina de origem portuguesa, que chama o Rabino Sobel. O Rabino Sobel, eu acho que é o mais famoso do Brasil, famoso, né, do Brasil, Rabino do Brasil, inclusive, esse termo é o título dele. Ele foi uma referência para nós. Isso, né? Uma referência. Ele realmente é um rabino muito iluminado. O Rabino Sobel, ele fala uma coisa muito linda. Ele diz assim, que o judaísmo não nasceu para transformar o mundo no mundo mais judaico. O judaísmo nasceu para transformar o mundo, ou para auxiliar o mundo a ser um mundo melhor, né? Então, eu acho que essa é a função. O que é o judeu? O judeu deveria ser esse indivíduo, né, que busca o conhecimento constante para melhorar a si próprio e assim auxiliar a retificação ou a melhora da sociedade como um todo. Vocês estão com o projeto Construtores de Pontes. O que é isso? O projeto Construtores de Pontes, ele nasceu, na realidade, através de 3 personalidades femininas. Eu adoro mencionar isso, porque o povo de Israel foi salvo, na grande maioria das vezes, pelas figuras femininas. Por exemplo, Moisés. Moisés não foi salvo por um egípcio ou mesmo por um hebreu na ocasião, até porque os hebreus estavam sofrendo muito e não poderiam fazê-lo, mas pela filha do faraó, chama Batia. Então, quer dizer, a personalidade feminina... As mulheres são muito importantes. Muito importantes no judaísmo. As mulheres têm um destaque central na religião judaica. Depois que Moisés foi salvo, ele foi conduzido de volta ao lar dele pela irmã dele, que chama Miriam. A esposa, por exemplo, do patriarca Isaac, Rebeca, foi quem vislumbrou que o filho Jacó era o filho ideal e não o filho Esaú, né? Que deveria receber a bênção e dar continuidade. E isso era um fato mesmo. Então, quer dizer, Jacó naquele momento não estava 100% consciente, porque era cego, estava muito velho, mas a própria esposa conduziu a coisa para onde a coisa deveria ter seguido, e foi assim que a coisa aconteceu. Por exemplo, no cristianismo, a gente vê a imagem de Maria, né, com esse mesmo destaque. Essa mudança, a gente não sabe direito como aconteceu, mas a gente sabe que foi uma grande perda. Essa mudança do lugar da mulher dentro da religiosidade e da espiritualidade. E o judaísmo ele tem, né, como princípio, como primícia básica, resgatar isso. E por isso esse projeto eu mencionei. Eu gosto muito de enaltecer, que ele surgiu a partir de 3 mulheres, porque eu acho que só mulheres, mães, realmente poderiam se sensibilizar tanto ao ponto de saírem da sua própria zona de conforto e irem até esse lodo da sociedade que a gente acabou infelizmente mergulhando, né, de ódio, de preconceito, de raiva e etc, para trazer aquele carinho inclusive a palavra fé em hebraico, a gente fala emuná em hebraico. Fé em hebraico tem a sua raiz na palavra ima, que é mãe. E como que a mãe alimenta o filho? Pelo leite. Então, como que a gente constrói a nossa relação com Deus? Pelo judaísmo. É através dessa nossa conexão, dessa certeza absoluta que a gente tem da nossa relação com nossas mães. Né? É um ser sagrado. É o ser sagrado. Né? Então, essa é o princípio da ideologia da fé, da construção da identidade da fé no judaísmo. Bom, mas o projeto surge então a partir da Marisa Bergman, a partir da Maria Eugênia Crespo e da Nancy, foram uma representando o judaísmo, a Marisa, que inclusive é professora no seminário rabínico, a Maria Eugênia pelo catolicismo e a Nancy, agora eu me esqueci o sobrenome dela, sobrenome árabe, perdoa,
E elas então idealizaram esse projeto Construtores de Pontes na Argentina, na cidade de Buenos Aires. E o que esse projeto trata? Né? Ele trata do diálogo, porque hoje em dia, na verdade, se você for ver, todas as guerras que surgiram no mundo, a grande maioria delas foi por questões religiosas. Cruzadas, Inquisição, Holocausto, enfim. Essa guerra da Ucrânia pode ter certeza que tem a ver com isso. Existe uma briga entre a igreja ortodoxa russa com a ucraniana, enfim. E se a gente for ver, isso tudo foi o quê? Falta de diálogo. A grande realidade foi a falta de diálogo. Porque o diálogo é a única ponte que a gente pode construir para que a gente possa entender melhor a realidade do outro, se aproximar mais do outro. E essas três personalidades enxergaram no diálogo interreligioso, e aí vem uma expressão em hebraico, literalmente transmitida inicialmente por Moisés, que depois foi propagada por Jesus e outros líderes, que fala assim: Ve'ahavta lereacha kamochani, ama teu próximo como a si mesmo. E por que a palavra da Torá diz literalmente ama o teu próximo? Não é muito melhor você dizer, olha, ama o diferente, ama aquele que você não gosta, ama aquele que não tem nada a ver com você. Mas por que a palavra fala Ve'ahavta lereacha kamochani? Ama teu próximo. Então, segundo os nossos sábios, porque as pessoas mais difíceis de se amar é aquelas que são semelhantes a nós. Ou seja, é muito difícil um profissional de uma determinada área amar o mesmo profissional porque ele enxerga o outro como concorrente. Essa é a grande realidade. Como que o rabino, como que o moré, como que o sheik, como que o pai, eles vão se amar? Vira tecnicamente meio concorrente do outro. Então, quando a gente consegue se despir disso e realmente praticar a palavra, a gente constrói de novo relações. E foi isso que essas três personalidades fizeram. Isso foi tão bem visto pela sociedade que o próprio Papa participou do programa, foi levado depois pela própria Unesco para Barcelona e para Catalunha, que tinham muitos problemas com violência nas escolas, como nós estamos tendo hoje em dia. Isso ajudou muito aqueles municípios. Posteriormente, depois, isso foi levado pela Unesco para outros lugares do mundo. O programa hoje atinge vários outros países no mundo todo. E eu, particularmente, quis trazer esse programa a Mogi. Então eu quero aqui enfatizar, agradecer, obviamente, a Deus, né, sem dúvida nenhuma, a minha família, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, todas elas, as lideranças religiosas, a igreja, a comunidade árabe de Mogi, os representantes de matrizes africanas, representantes da cultura hinduísta e outros que perdoem se eu me esquecer nesse momento, mas gostaria de agradecer muito também a você, Maria, obviamente, por estar dando esse espaço, vendo essa necessidade que a sociedade está tendo com relação a esse assunto, mas trazer um agradecimento e parabenizar a Prefeitura de Mogi das Cruzes por tratar esse assunto com tamanha urgência. E agradecer profundamente aos assessores, ao vereador Maurinho do Despachante, que teve a sensibilidade de olhar para o projeto, os assessores do gabinete de olhar para o projeto e com a maior emergência colocar o projeto nas mãos da Prefeitura. E a Prefeitura, no nome do prefeito Caio Cunha, no nome da Priscila, que é uma educadora, tive um relacionamento com a Priscila na universidade por mais de 10 anos. Então, assim, a gente viu juntos esse projeto como um projeto que realmente pode trazer uma ferramenta, uma chave mestra para virar essa questão do nosso município e de virar um modelo para todos os outros municípios do país também. Então, o diálogo para a gente é o que está faltando, né? Como que eu faço para participar desse projeto Construtores de Pontes? Você citou o vereador Maurinho Despachante, mandar um bom dia especial para ele, em nome do Paulino Emiliano, que é um dos assessores dele. Ele que é católico, inclusive. Sim, católico. Né? Já foi até devoto do Divino, já foi festeiro do Divino, inclusive, né? O Maurinho Despachante. Inclusive, a gente vai ter festa do Divino, né? Agora, nesse mês. Como levar as pessoas para esse projeto? Como é que funciona? Então, a apresentação do projeto aconteceu e esse projeto ele vislumbra algumas etapas. Uhum. Né? Uma das etapas centrais é mostrar para os educadores que trabalham, obviamente, nas escolas municipais de Mogi, a importância que existe da tolerância. Então, quando você realiza, por exemplo, um evento para os médicos, você vai conversar com um segmento. Com os professores, outro segmento.
Mas de uma forma ou de outra, 80%, 90%, acho que até mais, dos profissionais de qualquer área se identificam com alguma corrente religiosa. Esse problema que a gente está tendo, que é um fato, da polarização política, dos ideais religiosos que estão sendo reavaliados, etc., trouxe muita polarização na sociedade. Isso tem afetado também os educadores. Isso somatizou com a violência. Eles estão preocupados em ir para a escola. Os pais estão preocupados em deixar os seus filhos irem para a escola. Então, eu acho que esse modelo, primeiro, é para trazer digamos assim, uma conexão com esses educadores e dizer, olha, a sociedade está aqui. Nós representamos a pluralidade da sociedade. O Estado laico não significa, ou a educação laica não significa um Estado ou uma educação que não possa falar de espiritualidade, ou que não possa usar exemplos e princípios e valores para transmitir à sociedade. Não pode existir uma religião oficial. Ela pode falar de toda a pluralidade. A gente tem no nosso próprio calendário civil festas religiosas. Não conhecer significa deixar de entender o motivo do feriado, por exemplo. Festa do Divino, Marcha para Jesus. Exatamente. Né? Marcha para Jesus, Natal e outros. Natal. Né? Isso faz parte da cultura e do patrimônio do nosso país. Exatamente. Né? Então é importante que as pessoas conheçam, a gente possa resgatar isso, né? Para levar conhecimento cultural e educação para as pessoas. Então o primeiro ponto é isso, trazer esse ponto de equilíbrio para esses educadores, dizendo, olha, a sociedade está junto com vocês. O que a gente pode fazer para auxiliar? O segundo ponto é mostrar que, apesar de todas as diferenças que possam existir, o católico, na imagem de Dom Pedro, por exemplo, Estriguini aqui de Mogi, ou do Monsenhor Antônio Robson, que está à frente do projeto junto com a gente, né, pela Diocese de Mogi, ou pela figura do Sheik, ou por uma outra liderança de matriz africana, vai representar a pluralidade daqueles professores, assim como eu, representando a corrente judaica. Isso faz com que a gente mostre que, apesar das nossas diferenças, a gente pode viver em harmonia. A gente pode construir uma cultura da paz. O Papa diz que a gente precisa derrubar os muros que nos separam e construir pontes para que a gente possa construir o diálogo. Isso é algo muito importante, que precisa, vamos dizer assim, ser levado com uma certa urgência. Porque essa polarização dentro das escolas, a gente entende, eu também sou educador, eu venho de 4 gerações de educadores, né? Meu avô foi pioneiro na área de educação e ensino superior no país. Brás Cubas teve um dos primeiros cursos de ensino superior de arquitetura do Brasil. Vinha gente, você sabe disso, do país inteiro estudar em Mogi. Uma referência. Uma referência. A UMEC, a mesma coisa, etc. Então a gente sabe que a única forma de mudar a sociedade é pela educação. O jaleco de professor é um uniforme sacerdotal. Professor é o pai de todas as profissões, né? Exatamente. Porque ele ensina todo mundo. Né? Todo mundo. Só que ele precisa de apoio, entendeu? Se ele se identifica como católico, ele precisa do apoio da sua comunidade. Se ele se identifica como protestante, se ele se identifica como judeu, isso vai trazer um fortalecimento, uma convicção, uma fé, uma paz, uma tranquilidade. Ele está sendo assistido pela sociedade, ele não está sozinho nesse combate. Então, esse é um dos principais pontos. E esse projeto está no dia a dia das escolas, é isso? Esse projeto vai entrar, ainda não existe no Brasil, né, em funcionamento, mas a nossa intenção é começar isso. A prefeitura trouxe isso com caráter de urgência mesmo, então a gente vai, junto com a Betinha da Secretaria de Educação, com toda a Secretaria, fazer um trabalho agora para passar essa metodologia que surgiu na Argentina e que foi levada para a Europa, adaptada ao nosso cenário, porque aqui a gente está falando de um monte de matrizes, não somente como é o projeto original da católica, judaica e islâmica, mas de outras também. O Brasil tem um sincretismo muito violento, forte, né? E é isso que faz a gente um povo tão acolhedor, um povo tão hospitaleiro. Eu acredito muito nesse sincretismo por causa disso. E então é uma adaptação, obviamente, de metodologia para poder colocar em prática. Mas vão ser feitos eventos, vão ser feitas atividades. E aí você vai me falando. Sem dúvida. Para a gente poder ir divulgando aqui. Pode deixar, eu fico à disposição. Quero parabenizar de novo, Marilei, parabéns pelo teu trabalho, por todo o trabalho da prefeitura, e estou à disposição da sociedade dentro desse projeto para que a gente possa auxiliar vocês, os pais, mães, os jovens a resgatarem essa fé, essa esperança que existe de um futuro melhor. Gostaria de finalizar a minha fala com uma lição que vai ser usada como metodologia para vocês entenderem. Tem um grande sábio do povo de Israel que chama Ben Zomá, filho de Zomá. E ele diz o seguinte, perguntaram para ele, para esse jovem, que inclusive, infelizmente, faleceu muito novo, há mais de 2000 anos atrás, perguntaram para ele assim, quem é sábio? Ele respondeu,
Aquele que aprende com todos. Quem é próspero? Ele disse, aquele que é feliz com o que tem. Quem é corajoso? Aquele que domina suas próprias vontades egoístas, muito mais do que o guerreiro que domina toda uma cidade. Quem é honrado? Ele fala, aquele que sabe honrar a todos. Então, isso é uma gota dessa metodologia. Da mesma forma que existe isso no judaísmo, existe isso no cristianismo, existe isso no islamismo, existe isso dentro das religiões de matrizes africanas, no espiritismo e etc, etc, etc. Então, esses valores, esses princípios que a gente quer transmitir a essas pessoas, porque isso a gente considera como mais de 10 mil anos de bagagem cultural. E a gente não pode perder isso porque faz parte do patrimônio cultural da humanidade.